Olá, sou a professora Yasmin Casagrande e nós vamos começar agora a aula 3 da disciplina Gestão na Empresa Pública. Nessa aula nós temos um tópico para falar, mas um dos mais importantes, que é a nova gestão pública, também conhecida por NGP e todo o seu gerenciamento aqui dentro do Brasil. Como funciona? A nova gestão pública, ela vem em resposta a duas grandes forças que emergiram no século XX. Então, nós vimos na aula passada que nesse século XX, no meio dele, surge a administração pública gerencialista. O que ela quer? Essa gestão pública, essa teoria. Ela entende que agora as pessoas têm uma vida em sociedade mais complexa e que existe a globalização, os estados são soberanos, mas eles se ajudam em cooperação, seja dentro do país ou seja internacional, e existe agora um conceito de democracia. Então, essa democracia ela vem como governo para o povo, entendimento de que as pessoas precisam ter voz. E essa globalização, ela vem atrelada ao capitalismo. Então, o capitalismo ele surge com o advento de muitas tecnologias, com a ideia de que agora as pessoas elas podem se comunicar com mais facilidade umas com as outras, né? Então isso tudo faz com que seja preciso uma reforma no Estado. Então é dessa reforma, dessas forças, dessas demandas que envolvem a gestão pública que surge a teoria da NGP. Nós vamos ver então que o principal objetivo da NGP é atacar dois males muito burocráticos. Primeiro, a ineficiência do excesso de procedimentos e controles processuais. Então, a NGP ela visa reduzir os processos que acontecem dentro da gestão pública. Lembrando que reduzir os processos do meio do século XX. Hoje, a gente tem uma perspectiva um pouco diferente, porque desses 70 anos que se passaram, muitas coisas aconteceram e a complexidade se multiplicou. Então, e outro mal burocrático que é o objetivo da gestão pública é a baixa responsabilização dos burocratas frente ao sistema político e frente à sociedade. Então, agora exige-se que os burocratas, as pessoas que estão no poder, eles tenham, sim, responsabilidade frente à sociedade. Então, as decisões, elas são responsabilizadas, eles têm que colocar-se à frente do que está acontecendo dentro do grande aparelho do Estado. Então, esses objetivos, eles são concretizados a partir de três principais mecanismos. Eles são a adoção de administração voltada para resultados, eficiência de uma pluralidade de provedores dos serviços públicos, funcionamento adequado dos mecanismos institucionais de controle. Nós vamos ver cada um deles. Então, a adoção de uma administração pública voltada para resultados é entendida a partir da base de mecanismo de contratualidade na gestão. O que isso significa? Agora, quer-se implantar metas. Essa nova gestão pública, ela visa a implantação de metas e formas de cobrar os gestores públicos. Eles têm metas de orçamento, eles têm metas de atendimento ao público, de qualidade desse atendimento e é apoiada em transparência dessas ações governamentais. Essa transparência das ações, elas também englobam as ações financeiras, as transações feitas com dinheiro, de todos os recursos que são recebidos, que são aplicados, que são divididos. E a teoria principal disso tudo e mundialmente conhecida é a accountability, que significa ética e transparência nesses processos da gestão pública. Já a contratualidade supõe a existência de muitos provedores de serviços públicos. Quer dizer o quê? Que é um modo plural de governança. Do inglês, a gente encontra dessa maneira, mas é um modo plural de governança a partir de várias pessoas sendo responsáveis pelo que está sendo oferecido. Então, nisso aqui, você deve ter visto muitas vezes que aparece a palavra contrato, contratuais. Essa governança plural, ela significa que as pessoas
vão receber os serviços, o governo vai oferecer os serviços, o Estado, e esses serviços eles vão ter contratos. Eles vão ser feitos a partir de formalização das responsabilidades de ambas as partes. E essa governança vai lá em gestão de estruturas estatais e entes públicos não estatais. Quer-se, a partir dessa segunda ideia, que tudo seja regulamentado, que os contratos sejam cumpridos, que haja cláusulas de não cumprimento do contrato e todas as consequências disso. E por fim, flexibilização da gestão burocrática e aumento de responsabilização da administração pública. Então, nessa NGP, é entendido que quer-se que o Estado se responsabilize. Não mais ele aplica os processos e as pessoas aceitam os processos como eles acontecem. Não, ele é responsável, o Estado, pelo que acontece, pelos resultados e também pelas consequências, boas ou ruins, daquilo que ele aplicou. Então, mecanismos, inclusive, institucionais de controle, que são o que nós falamos agora sobre as normas, sobre as metas, sobre a responsabilização. Tudo isso engloba essa nova gestão pública de gerenciamento. Então, essas ideias chegaram ao Brasil e foram implantadas no governo de Fernando Henrique Cardoso, mais especificamente no ano de 1995. E o que aconteceu? Foi criado o Ministério da Administração e Reforma do Estado para aplicar as regras da nova gestão pública. Nesse momento, estava sob o comando do ministro, foi proposto um plano diretor dessa reforma para que o governo tivesse essas responsabilidades inseridas na sua rotina. Então, houve um diagnóstico da administração pública federal e tudo isso pautado pelas ideias da NGP. O que se queria naquele momento? Acabava-se de fazer a mudança da moeda do país e Fernando Henrique Cardoso entendeu que nessa época de crescimento do país, você pode pesquisar e analisar os números econômicos para ter uma ideia mais ampla, mas nesse momento de crescimento era imprescindível que o governo fosse organizado. Então tinha que ter a transparência, a ética nos processos. Então, se tinha crescimento, é uma ideia geral de que tem mais dinheiro, tem mais recursos e eles deveriam ser administrados com muito mais prudência. O que acontece então? Esse mesmo ministro, o sistema administrativo do Brasil, ele tinha alcançado níveis ruins a partir do modelo burocrático, que nós já vimos. Então, tudo isso que tinha sido implantado com esse modelo antigo, ele ocasionou o engessamento da estrutura dos órgãos públicos. Então, isso podia trazer consequências ruins para o país, como vimos agora que ele estava em um momento ali de breve crescimento. Então, para que isso não acontecesse, para que nesse crescimento houvessem as regras implantadas de maneira correta, foi necessário tornar o corpo burocrático mais accountable, lembra da accountability, que é a transparência na organização dos recursos em relação aos cidadãos. Então, tínhamos uma mudança acontecendo, saía-se de um momento de crise para a ascensão do país e precisava de regras, de normas, de uma gestão pública mais organizada. Então, o principal ponto de convergência com a NGP estava no desenho institucional. Como a instituição do Estado estava desenhada, como ela era estruturada. Então, o governo atuaria como regulador e promotor dos serviços públicos e buscaria descentralização, desburocratização e aumento na autonomia da gestão. Que por mais que se entendesse que era melhor não estar no modelo burocrático e ter mais regras, ainda assim autonomia na gestão para que não tivesse a centralização na figura de uma só pessoa e que os processos não ficassem com muitas barreiras, com muitos obstáculos. Tudo isso voltado para quem? Para o cidadão. Serviços públicos voltados para o cidadão, voltado para o povo, dentro daquela ideia de território. Então, para alcançar esse objetivo, o Estado deveria fortalecer
o seu corpo burocrático, não é o modelo burocrático de gestão, mas é o corpo do que estava acontecendo, a sua estrutura, e ao mesmo tempo criaria-se um modelo de gestão para resultados, para contratualização. Resultados, metas, governança nos contratos, deveria ter contratos, deveria ter ajustes no não cumprimento dos contratos, nas consequências, e os órgãos internos ao aparelho estatal sejam com entes públicos e não entes públicos não estatais por meio daquilo que foi chamado de organizações sociais. Então, aqui tinha uma ideia de maior organização, de maiores contratos e surge a ideia de organizações sociais. Então, se nós vamos organizar o Estado, nós precisamos ter organizações que vão ser voltadas para o bem-estar da população, que são chamadas de organizações sociais. Nós vamos falar de terceiro setor e nós vamos voltar muito a falar sobre esse tema. Então, todo esse panorama é o que veio acontecendo no Brasil, aqui até um pouco mais adiante do governo Fernando Henrique Cardoso. Depois desse momento, continuou-se com as mesmas ideias, mas com todas as mudanças de governo, ocorreram outras regras, outras normas, articulações e flexibilizações que cada governante ajustou à sua maneira. Então, essas organizações sociais foram mais bem-sucedidas num plano subnacional, não num plano geral para todos, mas em nichos específicos. Cada estado do Brasil tem uma necessidade específica, tem uma cultura específica, tem uma economia e ele trabalha com esses contratos de maneiras diferentes e elas se espalhavam pelo país, em governos de matrizes diferentes, de partidos diferentes. Então, surgiram as organizações sociais e elas foram aceitas. A população entendeu que era para o seu bem e estavam abraçando a ideia dessas OSs. Então, a flexibilização das organizações e a melhora do desempenho administrativo. Uma vez que tem organizações que estão disponíveis, que têm o objetivo de oferecer benfeitorias para a população, com certeza elas foram bem aceitas. Então, dentro do ajuste da nova gestão pública, teve também o surgimento das organizações sociais que se preocupavam com o que a população estava recebendo, qual tipo de qualidade de serviço, e nos serviços que o Estado não consegue prover, essas organizações sociais se estruturam para poder oferecer isso para o povo dentro daquela delimitação territorial do país. Ficamos por aqui na terceira aula, nos vemos no próximo momento.